Assembleia, eu pensei que eu estava na presbiteriana. Aí eu procurar um reverendo, eu falei, não, agora eu estou em uma Assembleia de Deus. Nós vamos ler então o tema, Mateus capítulo de número 4, versículo 19. Só quem achou, diga amém. Amém. Está escrito, e disse-lhes, vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. No 3 você repete, 1, 2, 3. E disse-lhes, só os pescadores de almas tomem assento adorando a esse Jesus. Bendito é o nome do Senhor nessa noite. Queridos, eu não vou me delongar na palavra, vou ser bem sucinto, mas eu quero pedir o máximo da sua atenção, tá bom? Os irmãos me deem atenção e eu transmito o que Deus me deu dentro da palavra. Esqueci de cumprimentar com o cantor, Deus abençoe, cantor, os demais obreiros, o servo de Deus, Jesus, o líder do setor 10, eu não cumprimentei, meu Deus, já era, já não prego mais lá, né? Tá ali a Daílson, Deus abençoe ricamente, né? Eu vi a igreja da 121 ali, Deus abençoe, é na Samambaia Sul, né, pastor Elias? A 121? Os jovens, né? Deus abençoe os irmãos ricamente, toda a igreja. Que Deus em Cristo lhe abençoe. Vou ser bem sucinto na palavra, então me dê o máximo da vossa atenção. Eu trouxe um alimento para a igreja e tem dois tipos de alimento que Deus dá para o pregador. Tem dias que Deus dá comida de girafa, que é lá em cima, né? Você sai flutuando. E tem dias que Deus dá comida de ovelha, que é rasteirinha, é baixa, é simples, mas também te alimenta. E eu não vim aqui fazer falsas promessas para a tua vida. Eu não vim trazer comida de girafa. De vez em quando é bom, mas nessa noite a comida que Deus me deu para servir a igreja é um alimento simples, comida de ovelha. Quantos querem digerir esse alimento nessa noite? Pedir para o irmão do som só voltar o retorno um pouquinho, porque eu estou rouco. Amém? E eu vou transmitir à igreja do Senhor a santa palavra de Deus. Nós acabamos de ler um versículo 19 do Evangelho de Mateus, no capítulo de número 4, aonde o Senhor Jesus, ele chama os seus primeiros discípulos, os seus primeiros apóstolos. O Senhor Jesus chama dois irmãos que estavam trabalhando. O nome deles era Simão e o outro irmão André. O Senhor Jesus chama a eles e lhes fazem uma promessa: vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Quando nós lemos os evangelhos, nós vemos que cada evangelho é a boa nova de Jesus Cristo. Os evangelhos são a biografia da pessoa bendita de Jesus Cristo. Cada um escreveu da sua maneira, mas o evangelho aponta para Jesus Cristo. O evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, segundo Marcos, segundo Lucas e segundo João. Nestas quatro literaturas que transliteram do Antigo para o Novo Testamento, nós temos inserida aqui a vida do Senhor Jesus Cristo. E cada escritor apresentou dentro da cultura a qual ele dirigiu esta boa nova, ou este evangelho. Exemplo, Mateus, ele escreve o evangelho endereçado aos judeus. É por isso que Mateus apresenta Jesus como rei. Mateus é o que mais cita profecias do Antigo Testamento, trazendo uma veracidade de que Jesus era o Messias, ou o Hamashia, o rei dos judeus. E Mateus apresenta o Senhor Jesus como rei dos judeus. Marcos é diferente. Marcos endereça
o evangelho aos romanos. Os romanos, eles não eram judeus. Então Marcos não apresenta Jesus como rei, mas sim como servo. No evangelho segundo Marcos, Jesus é apresentado como servo. Mas nós temos um terceiro evangelho na nossa Bíblia. Evangelho segundo Lucas. Lucas não dirige aos judeus, e muito menos aos romanos. Lucas direciona o seu evangelho para a pessoa de Teófilo e para o povo dos gregos. É por isso que Lucas, sabendo que os gregos dão muita atenção para o ser humano em si, Lucas então traz um evangelho diferente. Não apresenta Jesus nem como rei, nem como servo, mas como homem. É por isso que o evangelho segundo Lucas é o evangelho do Filho do homem, Jesus Cristo, que está aqui nessa noite. Fechando o evangelho de Lucas, nós temos o último, que foi escrito no ano 90, quando todos os apóstolos já estavam mortos. Quando os 3 primeiros evangelhos já circulavam há mais de 40 anos. O último evangelho, escrito pelo melhor amigo de Jesus, um homem chamado João. Quando João escreve esse evangelho, ele estava pastoreando a igreja de Éfeso, igreja que foi fundada por Paulo em Atos 18 e 19. João está apacentando aquela igreja no ano 90, e lá ele escreve o evangelho. Só que agora João não direciona aos judeus, ele não direciona aos romanos, ele não direciona aos gregos, ele direciona a todo o mundo. João agora apresenta Jesus, não como rei igual a Mateus, não como servo igual a Marcos, não como homem igual a Lucas, mas João apresenta Jesus como Deus. O Verbo se fez carne, e o Verbo habitou entre nós. João 10:30, Jesus diz: eu e o Pai somos um. Oh, aleluia! Jesus é Deus. Quantos creem que Ele é Deus? Dê o seu melhor glória a Deus nessa noite. Dos 4 evangelistas, apenas 2 foram apóstolos. É ele, Mateus, o que escreve para os judeus, e o outro João, que escreve para toda a humanidade. Marcos não foi apóstolo, Lucas não foi apóstolo, mas eles foram discípulos de apóstolo. Marcos foi discipulado por Pedro, Lucas foi discipulado por Paulo. Atos 16, verso 8 e 9, quando Paulo está indo para a Macedônia, em Neápolis, ele ganha Lucas para Jesus. Oh, glória! Mateus foi morto à espada. Marcos, ele foi amarrado em uma corda e arrastado por um animal nas ruas de Alexandria, até ser despedaçado e morto. Lucas, o médico amado, que escreve o Evangelho e o único livro histórico do Novo Testamento, ele é morto enforcado, pendurado por uma corda em uma oliveira. João até tentaram matar ele queimado, mas ele sai do tacho de pinche fervente e é o único apóstolo de Jesus que morre de morte natural. Pastor Laércio, por que estes homens morreram de maneira tão escabrosa? Por que eles morreram de maneira tão humilhante, vergonhosa, dolorida? Por que eles morreram de maneira aos olhos humanos até repugnante? Eles morreram
para cumprirem o ide do Senhor Jesus. Oh glória! Eles deram a vida por esse ide, cumprindo o ide do Senhor Jesus. Aleluia! Oh glória! O ide do Senhor não é brincadeira. O ide do Senhor não é passatempo. O ide do Senhor não é coisa de segundo plano. O ide do Senhor é a principal missão da igreja do Senhor na terra. Deus não deixou a igreja na terra apenas para cantar no culto de domingo à noite. Deus não deixou a igreja na terra apenas para construir templos suntuosos e lindos. Não, Deus deixou a igreja na terra para pregar o Evangelho de Jesus. Quando nós não cumprimos a missão que nos é indicada, nós podemos ser tudo menos igreja do Senhor. Aleluia! Nós podemos ter o nome de igreja, mas só é igreja quem cumpre a missão de pregar a palavra. A igreja de Jesus é aquela que prega a palavra, e essa missão, ela é tão nobre que a Bíblia diz que os anjos queriam fazer. Eita, tu não entendeu. Eu vou ter que minuciosizar isso daqui para tu entender. Os anjos queriam pregar. Deixa eu lhe dar um detalhe sobre quem é anjo. Anjo é ser sobrenatural. Ou seja, anjo não é natural, não é humano, não pertence à nossa natureza. Ele está na natureza divina, é sobrenatural. Ou seja, como não pertence à nossa natureza, ele não está sujeito às matérias da nossa natureza. Ou seja, um ser humano consegue correr no máximo 20 até mesmo 30 quilômetros aí, correndo muito tempo. Anjo não está sujeito à velocidade humana. O anjo pode correr mais do que a velocidade da luz. Quer dizer que no mundo tem mais de 8 bilhões de pessoas. Se um anjo do Senhor pegasse 8 bilhões de folheto, em menos de um segundo, ele entregaria para cada pessoa neste planeta. Aleluia! E os anjos quiseram fazer. Anjo não tem a nossa voz humana, que tem uma tonalidade de decibéis de altura. Não, um anjo pode falar sem microfone bonito e potente como esse, sem caixa de som amplificada como essa. Um anjo pode dar um grito com a sua voz normal e toda a terra ouvir. Ei, quer dizer que um anjo em uma frase poderia pregar para o mundo inteiro. Mas deixa eu lhe dar notícia: os anjos queriam pregar, mas Deus não deu essa missão para eles. Pastor Laércio, então para quem que Deus deu essa missão tão preciosa? Deu para você e para esse crente que está ao seu lado. Oh meu Deus! Pastor, isso daí da voz é antibíblico, né? É não. Apocalipse 14:6. Durante a grande tribulação, João viu um anjo voando no céu, portando o evangelho eterno. Não é mais o evangelho da graça, é o evangelho eterno. O evangelho da graça foi para o céu com a igreja. Agora é evangelho eterno, aceitou, morreu. O anjo voa sobre todo povos, línguas e nações, e anunciam a todos o evangelho.
cumprir-se-á Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, a testemunho em todas as nações, e então virá o fim, aleluia. Mas enquanto não acontece o arrebatamento, o anjo não vai poder voar com o evangelho. Enquanto não acontece o arrebatamento, na dispensação da graça, quem vai levar esse evangelho é você, crente. É você, crente. Se tu não dá glória, eu não saio do crente. É você, crente. É você, crente. Mandarabanagasébia. Meu Deus. Mas vamos aqui para o versículo, para mim finalizar a palavra. Mateus 4:19. Jesus inicia o seu ministério. Ele veio para a terra para cumprir uma missão. Eu aprendo já com Jesus algo interessante, que é uma resposta para muitas questões da vida que a psicologia não responde. Para o que eu nasci? Para que eu vim ao mundo? A psicologia não tem essa resposta. A psiquiatria não tem essa resposta. A psicanálise não tem essa resposta. Mas a Bíblia tem essa resposta. Você veio ao mundo para executar a vontade de meu Jesus. Eu vou repetir porque eu não sei se eu estou num culto de doutrina ou num culto de numa festividade. Você veio ao mundo para executar a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus para a igreja? É que a igreja pregue o evangelho. É que a igreja pregue o evangelho. É que a igreja pregue o evangelho. Só pode anunciar a salvação quem está caminhando para o céu. Uma das características do não salvo é que ele não quer que ninguém mais seja salvo. Ele quer que todos sejam perdidos, como ele está perdido. Mas o crente salvo, ele tem prazer de levar o máximo de pessoas para o céu. Jesus começou seu ministério ganhando almas. Está aqui, ganhou 2 almas. Ei, ele começou seu ministério ganhando almas. Viveu 3 anos e 6 meses, ganhando almas e almas para o reino de Deus. Ele termina na cruz. E lá na cruz, ele é crucificado entre 2 almas. O diabo estava alegre pensando que ia levar 2 para o inferno. Mas o maior ganhador de almas estava no meio. Aramandacébia. O ganhador de almas estava lá. Aleluia. E o ganhador de almas se vira para um daqueles bandidos que estavam ali. Mas vira-se para o arrependido e diz: ainda hoje, ainda hoje, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus não disse estará no purgatório. Purgatório não existe. Foi criado no Concílio de Trento no ano de 1500 por Gregório Grande. Invenção humana. Nós não cremos em purgatório. Nós cremos apenas em uma matéria que purga o pecado. 1 João 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica, nos purga, nos limpa, nos lava de todo o pecado. Aleluia! Se Jesus, em todo o seu ministério, ganhou almas, por que nós já estamos indo para a metade do ano de 2023 e tu não ganhou nenhuma alma ainda? Nenhuma alma ainda. Ganhaste para Jesus. Pastor, eu quero ganhar alma. O senhor tem aí o manual de como ganhar alma? Eu tenho. Deus me deu. Sabe aonde? Nesse tema aqui.
versículo 19 que nós lemos. Mateus capítulo 4. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. A primeira exigência para evangelizar, a primeira exigência para ganhar alma, tem que estar ocupado, tem que estar trabalhando. Quando Jesus chama a Simão e a André, eles estavam comendo pipoca e vendo Netflix. É isso? Não. A Bíblia diz que eles estavam, Pérez, pescando. Eu vou trazer para uma linguagem mais simples. Eles estavam trabalhando. Aleluia! Deus não chama preguiçoso. Deus não chama ocioso. Deus chama trabalhadores. Deus chama trabalhadores do Evangelho. Está parecendo o baiano, que tem uns baianos que é manso, não são todos, tem uns que é benção, mas tem outros que é manso, o baiano na rede, se balançando para lá e para cá, 2 horas da tarde, o solzão rachando, ele na rede. Ele se balançava para lá e para cá e cantava: eu quero trabalhar para o meu Senhor. Ele queria trabalhar, mas não saía da rede. Ei, Deus não chama ocioso, Deus chama trabalhadores. Pastor, prova na Bíblia, acabei de lhe dar 2 provas aqui, Simão e André. Quer outra? Mateus capítulo 9, versículo 9. Jesus agora não vai chamar um pescador, alguém da ralé. Ele vai chamar um funcionário público. Mateus 9, 9, ele chama Mateus. Ei, quem era Mateus? Era publicano. Ei, funcionário público, coletor de imposto. Jesus vai lá na alfândega, na tesouraria e chama Mateus. Ele vai no meio do expediente. Ele chama Mateus. Ei, fosse na linguagem de hoje, Jesus ia falar: olha, hoje tu vai ser exonerado dessa alfândega, tu vai ser fichado na alfândega do céu. Hoje tu não vai mais colher imposto, hoje tu vai colher alma, vai colher alma, vai colher almas. Primeira coisa para quem quer ganhar almas, tem que estar disposto. Ei, tem que estar disposto. Quando tu está com alguém que não é salvo, ali há uma linha tênue. Alguém que pode correr o risco de passar uma eternidade no inferno. E se tu não pregar, Ezequiel 18 ensina isso. Se tu não pregar, Deus vai cobrar aquele sangue da tua vida. Se tu não falar do caminho, Deus vai cobrar aquele sangue, aquela alma, aquela perdição, aquela condenação, Ele vai cobrar da tua vida. Então pregue a palavra. Ei, pregar não é fazer um favor para Deus. Pregar é ter um privilégio que nem os anjos têm hoje. Pregar é obedecer. Pregar é realizar a obra. Pregar é satisfazer o Senhor que te chamou. Pregar é ser obediente. Amanda Sébia, primeira coisa, Deus não chama ocioso. Tem uma segunda coisa aqui que eu quero a tua atenção, porque muitos que leem essa passagem não se detêm a isso, mas Deus me deu e eu vou lhe dar nessa noite. A Bíblia diz que Jesus chamou 2 pescadores. 2 o que, igreja? Olha como Jesus chamou eles. Verso 19, parte B. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Jesus usa o que eles sabem fazer. Jesus não traz uma ferramenta nova. Já tem gente que entendeu. Jesus não traz uma ferramenta nova para a mão deles, não. Jesus pega e vai usar a ferramenta que eles já tinham. Aleluia! Oh, Jesus, vou lhe explicar melhor, tu não entendeu. O que tu sabe fazer, é isso que Deus vai usar para você ganhar almas.
Ah, pastor, eu não sei falar o português, o senegalês, eu não tenho como ir para a África. Mas tu sabe falar o brasileiro, o português, não sabe? Do Brasil, não sabe? Então o que tu tem, Deus vai usar. Quando Jesus chama Simão e Pedro, Jesus não prometeu para eles uma ferramenta nova, mas chamou eles para usarem a ferramenta que eles estavam hábeis. A ferramenta que eles já tinham habilidade. Eu conheço um missionário que foi para a China, e ele está lá atualmente. Aqui no Brasil ele era jogador de futebol. Ele foi para lá. Tu sabe que na China não pode nem abrir a Bíblia em público, um país comunista. Não pode estar pregando igual aqui. Não. O que ele fez? Ele montou uma escolinha de futebol, Rubens. Ele trouxe a ferramenta que ele tinha. Ele montou uma escolinha de futebol. E conforme vai passando o tempo, ele pega confiança nos alunos. Ele reúne depois da partida de futebol e prega a palavra. Já ganhou mais de 50 chineses para Jesus. Deus vai usar a ferramenta que você tem. Aleluia. Deus vai usar a ferramenta que você tem. Pastor, eu não sei pregar, mas eu sei cozinhar. Então já pode ir temperando o sopão dos moradores de rua. Pastor, eu não sei pregar, mas eu sei dirigir Kombi. Já vai dirigir a Kombi que vai levar os irmãos para o evangelismo. Pastor, eu não sei pregar, mas eu sei cantar. Então já vai louvar e ganhar almas. Porque nós temos uma falsa ilusão de que todo mundo é obrigado a ser pregador na igreja. Não. Deus chamou a todos. O id é para todos. Mas para ministrar a noiva é para alguns. É para alguns. Por isso que Paulo recomenda em Romanos 12. Se é ministério, seja em ministrar. Se é governar, apacentar, seja em apacentar. O que usa de misericórdia, use esse dom em misericórdia. Cada um tem o seu quadrado na casa de Deus. Eu aprendo nessa passagem aqui que Jesus não trouxe nada novo. Jesus trouxe o que eles já estavam hábeis a manejar. Jesus, eu sei pescar, tanto no anzol, um peixinho, como na rede, um monte. Pois vem, vem, eu vou te fazer, aleluia, eu vou te fazer pescadores de homens. Quem aqui já pescou? Levanta a mão, por gentileza. A maioria. Esses nordestinos não estão levantando a mão, Rubens? O cearense, olha lá a mão do cearensezão lá. Eita, ali é pescador de traíra, de cará. Ali é uma benção, rapaz. Ô Jesus. Quando você vai pescar, ou você pesca de tarrafa, que é muito, ou de anzol, na vara, com um anzolzinho ali, uma minhoquinha, jogou lá. Primeira coisa, o pescador tem que ter paciência. Se ele for nervoso, Jesus. Se ele for nervoso, nem vá pescar. Tem uma música do mundo que diz, está nervoso, né? Vai pescar, mas é o contrário. Se for nervoso e for, não dá certo, não. Não vai pegar é nada. E tem vezes que o camarada joga um anzol e fica, ó, tempos e tempos ali. Os mosquitos picando ele todo. E ele, passado as horas, nenhuma piaba prestou para morder aquela minhoca. Nem uma piaba, nem o cascudo, lá no Ceará a gente chama de bodó, nem o cascudo, que é um peixinho feio, nem ele prestou para morder a minhoca. Ou seja, vai ter dia que tu vai pescar e não vai pegar é nada. Só que o Senhor te chamou para ir pescar. Ele não garantiu que a rede vai estar cheia, ele chamou para fazer. E tem dia que tu vai de tarrafa,
e joga aquela tarrafa bem abertinha. Os camaradas que é bom na tarrafa, né? Joga ela bem abertinha. Eu fui jogar uma vez, misericórdia. Oh, Jesus. Só o sangue. Ficar no anzolzinho mesmo, quietinho. Mas tem uns que é bom, joga abertinha. E quando ele puxa, só vem sapato, vem pedra, vem lama. E não vem nenhum peixe. Mas vai ter dia, pastor Dinés, que ele vai jogar a tarrafa meia aberta. Não é nem total. Meia aberta. Porque o pescador sabe a hora certa de pescar. À noite, a água em cima é mais quente e os peixes sobem. Aleluia, tem estratégia. O pescador tem estratégia. Observe na Bíblia, sempre Jesus encontrava Pedro voltando de ter pescado a noite inteira e não ter pegado nada. Estratégia. O pescador sabe o momento certo de pescar. Ele vai no horário certo. Quando ele joga a tarrafa meio aberta, falta força, falta força para ele puxar, de tanto tucunaré ovada, de tanto cara gordo, diz aí mais uns aí, cearense, para nós aí, de tanta tainha, de tanta curimatã, ele vai puxando, e a rede está cheia, vai pescar que Deus vai te dar peixe. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Outra exigência aqui. O Senhor Jesus, antes de chamá-los para pescar, o Senhor Jesus diz assim: vinde após mim, e eu vos farei. Tem dois verbos aqui. Primeiro é vinde, depois após. Antes de querer ganhar almas, tenha certeza de que a tua alma já está com Jesus. Oh, meu Deus! Antes de falar de salvação, tenha certeza de que tu é salvo. O salvo tem vários frutos que demonstram que ele é salvo. Eu só vou lhe dar um por conta do tempo. Qual é o principal fruto que reconhece que eu sou salvo? É quando tu se reconhece o pior e mais miserável pecador. Quando tu se acha muito santo, quando tu se acha muito especial, tu está longe da salvação. Lembra de Paulo? Antes de encontrar Jesus, fariseu do nariz em pé, pegou carta, Gamaliel falou: não, se é de Deus, vai continuar. Paulo: não quero nem saber, me dá a carta aqui, eu vou atrás dessa seita, eu vou prender, vou matar, vou espancar, eu vou atrás, eu sou fariseu. Mas quando encontrou Jesus, oh meu Deus, quando encontrou Jesus, Jesus é especialista em esfregar a cara de fariseu no chão. Vou repetir. Jesus é especialista em esfregar a cara de fariseu no chão. Jesus faz ele cair por terra, cega-lhe o olho com a sua glória, e depois de 3 dias de jejum, ele vai ser liberto daquelas escamas e salvo em Cristo. Quando ele escreve à igreja, ele não diz mais que é um fariseu santo. Ele diz, meu Jesus, ele escreve dizendo que era o pior. Eita Deus. Ele escreve dizendo que era o pior dos pecadores. Quer saber se tu é salvo? Tu se acha santo ou pecador? Ei, como é que tu se acha? Vai lá na tua mente, lá no teu intelecto, lá no teu íntimo, lá na divisão da tua alma e do teu espírito, e vê o que tu se sente. Pastor, eu não sou digno de nada. Ah, se não fosse a graça, eu já estava no lugar mais quente do inferno. Eu não mereço ser salvo, mas eu preciso. Olha para mim, Jesus não tem nenhuma obrigação de te salvar. O céu não precisa de mim, de você para ser céu. Se nós formos para lá, vai ser glória. Se não formos, é glória do mesmo jeito. Não é o céu que precisa de nós.
Ei, para de se achar a estrela de Davi. Para de se achar a quarta pessoa da Trindade. Para de se achar a última Coca-Cola do deserto. Para de se achar a última bolacha do pacote. A última bolacha sempre está quebrada. Ei, não presta nem para comer direito. Para de se achar demais. Tu não merece nada. E porque tu não merece, a graça é para ti. A graça é para ti. A graça é para ti. Oh, Jesus. Ah, se não fosse a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, a gente ia estar aqui pagando para fazer missa de sétimo dia. A gente já está colocando moeda para sair alma de purgatório. A gente já está invocando espírito para reencarnar de novo. Mas como nós conhecemos a graça, não precisamos de reencarnação. Não precisamos de missa de sétimo dia. O que nós precisamos é da graça. É da graça, é da graça. Só quem precisa da graça. Meu Deus. Aleluia! Antes de fazer a obra de Jesus, esteja envolvido com Jesus da obra. Antes de fazer trabalhos para o Senhor, esteja envolvido no Senhor que te dá o trabalho. A Bíblia diz em Atos capítulo 6, que a demanda da igreja primitiva era tão grande, que os apóstolos já não tinham mais tempos de pregar, já não tinham mais tempos de cultuar, de orar. Aí Pedro chama o povo, manda o povo escolher 7 diáconos, escolhidos pelo povo, cheios de fé, de sabedoria e do Espírito Santo. O povo escolhe 7 homens cheios de Deus. Aí quando escolhe, Pedro diz em Atos 6:4, mas nós perseveraremos no ministério da palavra e nas orações. Aleluia! Ou seja, Pedro estava vendo o que muitos líderes não veem na atualidade. Eu vou falar até devagar para tu entender. Pedro conseguiu ver o que muitos líderes não conseguem ver na atualidade. Tem muitos líderes na atualidade envolvido em trabalhos burocráticos da igreja, e não oram mais, não leem mais a Bíblia, não cultuam mais sem preocupação, estão envolvidos em trabalhos cansativos da igreja, e não buscam mais ao Senhor. Mas melhor do que estar envolvido no trabalho do Senhor, é estar envolvido com o Senhor que te dá o trabalho. Lembra de que o Espírito Santo disse em Atos 13:2, lá na igreja de Antioquia? O Espírito Santo falou assim: separai-me, oh Jesus, separai-me a Saulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado. O Espírito Santo cantou, não disse: separem eles para a obra. A gente tem um costume, né, de falar: vamos separar o obreiro para a obra. O Espírito Santo não falou assim. O Espírito Santo falou: separai-me, aleluia. Se tu não for separado para Deus, nada que tu fizer na obra vai surtir efeito. Eu vou repetir: se tu não for separado para Deus, a tua obra não vai valer nada. Vai ser feno, vai ser palha, vai ser madeira. Mas se tu tiver separado para o Espírito Santo, a tua obra vai ser ouro, vai ser prata, vai ser pedras preciosas. O fogo não vai destruir a tua obra. Uma coisa, eu finalizo agora, já fechei a Bíblia. Olha o que Jesus diz para eles: vinde após mim, e eu vos farei. Quem faz é Jesus. A glória é de Jesus. Por que está tendo muita bagunça hoje? Porque o homem está se fazendo. Oh meu Deus, alguns entenderam. Quem faz é Jesus. E eu vos farei
pescadores de homens. Quando é Jesus que faz, aí tem efeito. Mas hoje, na atualidade, muitos estão se fazendo. Quem foi que consagrou alguns homens aí apóstolos? Jesus não foi. Jesus não foi. Eles se autonomearam. Meu Deus, se autoproclamaram apóstolos. Alugaram um salão na esquina, colocaram as cadeiras de plástico, um som, e estão lá gritando, estão lá berrando, todo dia. Irmãos, é todo dia. Essas igrejas, Asa do Anjo, Fogo, Cuspe de Deus, é todo dia. Os irmãos não têm família, não têm emprego, não têm lazer, nada. Todo dia, o homem suga todas as suas energias e te deixa fraco. Jesus, ele suga o teu essencial e te deixa forte. Oh, Jesus. Um dia desse alguém me perguntou assim: é correto ter bispa na igreja? Eu falei: rapaz, bispa não tem nem no dicionário. Nem no dicionário Aurélio, português, tem bispa, apóstola, não tem. Se não tem nem lá na Bíblia, muito menos. Ei, na Bíblia teve rainha, Esté, teve profetisa, Uda, teve juíza, Débora, mas não tem sacerdotisa. No Novo Testamento tem diaconisa, tem missionária, mas não tem pastora, não tem bispa. O que Deus não consagrou, não quer o homem consagrar, mas o que Deus chamou, Ele vai confirmar. Meu Deus, vinde após mim, e eu vos farei. O irmão teclado já pode arrochar aí. E eu vos farei pescadores de homens. Ramanda sebe, candarabanaga súbia, aramandaramanaga sebre, cantarabanagai, se anderebe, cantarabanaga súbia. Olha para mim. Última coisa para me orar pela tua vida. A Bíblia ensina o horário de tu pregar. Não é toda hora não, porque tem uns crentes que é chato, né? Onde ele chega, glória a Deus, cheguei, ei, olha eu aqui. Que isso, irmãos? Que isso? O crente tem sabedoria. Já pensou se o irmão chega lá na China? Mao Tse Tung é um endemoniado. Esses comunistas vão queimar no inferno. Jesus é o Senhor. Estava morto. Não ia ter nem escolhido, estava morto. Tem que ter sabedoria. É por isso que Jesus nos chamou e já mandou. Ele falou: vinde após mim, e eu vos farei. Ó, olha aqui, ó. E eu vos farei. O verbo fazer é aquele mesmo verbo que Deus usou quando do pó da terra formou. E eu vos farei. É Deus que faz, irmãos. Aleluia. Missionário, ele não nasce com sonho humano. Missionário é projeto de Deus. O ID não veio da terra para o céu. O ID veio do céu para a terra. E eu vos farei pescadores de homens. Paulo disse, 2 Timóteo 4:2. Olha para mim. 2 Timóteo 4:2. Paulo está preso, perto de morrer, mas ele escreve para Timóteo, o jovem pastor, diz: pregue a palavra, a tempo e a fora de tempo. Aleluia. A tempo, aqui agora, tempo da palavra, estamos pregando a palavra. Fora de tempo, eu não posso nem falar, mas eu posso viver. Não entendeu? Alguém explicou melhor. Agostinho de Hipona, ele explica esse versículo. Agostinho de Hipona, ele diz assim: pregue a palavra a tempo e fora de tempo, e se for possível, use palavras.
Se for possível, quer dizer o quê? A tua melhor pregação é o teu testemunho. É o teu testemunho de crente. É de crente que não é ladrão, de crente que não é trapaceiro, de crente que não pega troco a mais no mercado, de crente que não dá o dedo para ninguém no trânsito, de crente que prega sem falar. Aleluia! Manda sébia. Deus vai levantar uma geração nessa noite de crentes que vão pregar a tempo e ao fora de tempo. Quantos querem entrar nesta geração? Se coloque de pé com a permissão do pastor Dinés. Manda sébia. O cantor pode preparar um louvor, varão? Olha para mim antes do cantor louvar. Nós só temos essa geração para ganhar para Jesus. A geração dos nossos pais já passou. A geração futura ainda não chegou. Mas a geração atual está diante dos nossos olhos. A geração do século 17, Deus vai cobrar de John Wesley, George Whitefield, que fizeram um lindo trabalho. Geração do século 20, Deus vai cobrar de Billy Graham, de tantos homens de Deus, de Daniel Berg, Gunnar Wingre. Deus vai cobrar deles, e eles fizeram a parte deles. Geração do século 21, Deus vai cobrar de mim e de você, cada alma, cada vida. Olha para mim, só para me te falar algo que tu não vai gostar. Ô pastor, eu quero chave. Não tem chave não. Olha para mim. Como é que tu quer ganhar almas para Jesus se tu não dá nem um bom dia pro teu vizinho? Como é que tu quer ganhar almas para Jesus se no teu trabalho tu é o funcionário mais ranzinza, mais insosso, mais sem sabor que tem? Jesus não te chamou para ser insosso. Mateus 5,13 ele te chamou para ser sal da terra. O camarada não dá um bom dia pro vizinho. Eu não estou falando de tu estar socado na casa do teu vizinho, fofocando, não. Um bom dia. Bom dia. Tudo bem? Benção. O cara saindo de paletó para vir para a igreja, o vizinho olha. Aí, Rubens, gravata amarela, vou pro congresso, o vizinho tá lá olhando. O cara com a Bíblia, irmão, olha aqui. O cara com a Bíblia, o vizinho olhando, o cara. Que missionário do inferno é esse, irmãos? O crente, ele é acessível. Pastor, eu não sou acessível, então tu não parece com Jesus. Jesus era tão acessível que até as crianças, meu Deus, até as crianças queriam ir nele. Criança não vai em gente ruim não, irmãos. Criança é desconfiada, não vai em gente ruim não. Cara ruim, a criança vai recorrer. As crianças queriam ir. Aí os discípulos estavam igual os crentes que não dá bom dia pro vizinho, impedindo: segura esse menino aí, puxa o cabelo, não vai não. A Jesus: deixai vir a meus pequeninos, porque deles, aleluia. Pedro estava lá, a chave da igreja na mão, a chave do céu. Jesus, o reino do céu é deles, aleluia, deles. Seja acessível, seja acessível. Tira essa carranca do inferno. Joga essa cara feia nas profundezas do inferno. Cara feia não combina com o evangelho. Evangelho é boa nova. Evangelho é sepultura vazia. Evangelho é alegria no céu. Evangelho é felicidade. Evangelho é
poder de Deus. Aleluia.